Filemon, seu nome significa amável, amoroso. Aliás, esta é uma qualidade necessária em mim também, e tenho certeza que necessária em você. Porque se tem uma qualidade, se tem uma atitude, se tem um sentimento que precisa ser visto em mim e em você, esse sentimento é o amor. É a nossa marca, é o nosso uniforme, é a nossa identidade. Filemon é citado só aqui na Bíblia. E pela saudação que Paulo faz no começo do livro, a gente entende que ele era casado com uma mulher chamada Ápia e tinha um filho chamado Arquipo. E esse filho, possivelmente, era pastor lá em Laodiceia, uma igreja que a gente fica conhecendo porque foi uma das 7 a quem Jesus mandou uma carta, como estão lá nos primeiros capítulos de Apocalipse. Aqui a gente vê um casal juntamente com o seu filho trabalhando para o reino de Deus. Isso aqui é privilégio, isso aqui é bênção. Filemon se converteu a Cristo através de uma pregação de Paulo. Isso aconteceu quando ele pregou lá em Éfeso, a Bíblia dá indícios sobre isso. E aí Filemon se tornou alguém assim firme na causa de Cristo, tanto que a igreja na cidade de Colossos funcionava em sua casa. E isso, juntamente com outro aspecto, nos dá também uma ideia de que Filemon era um homem rico, porque as casas grandes o suficiente para comportarem dezenas de pessoas numa reunião, as casas grandes seriam de pessoas ricas, de um bom poder aquisitivo. E, além disso, Filemon tinha alguns escravos, sendo Onésimo um deles. A gente vai falar de Onésimo mais na frente um pouquinho. E Paulo faz alguns elogios a Filemon aqui na carta. Um desses elogios é que ele era um homem de fé em Deus e era um homem de amor aos irmãos. E Filemon era um homem que trabalhava animando o coração das pessoas. E aqui, na carta a Filemon, a gente fica sabendo que Paulo estava preso. Aliás, em nenhuma outra carta de Paulo a gente fica tanto sabendo que ele estava preso quanto nessa. Sabe por quê? Porque ele fala que estava preso 5 vezes. E quando eu penso que essa carta de Paulo é a menor de todas, tem só 25 versículos, em 25 versículos ele fala que está preso durante 5 vezes, é porque aquilo estava mexendo muito com ele. E outra forma como Paulo se apresenta aqui nessa carta, e é curioso porque é a única forma assim que ele se apresenta em todas as outras cartas, é como velho. Ele diz isso no versículo 9, Paulo, o velho. Ele queria pedir a Filemon que perdoasse Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um dos escravos de Filemon. E Onésimo tinha feito uma coisa muito feia. Onésimo tinha roubado o seu patrão. E para preservar a sua vida, para fugir de um castigo, ele preferiu fugir de casa. Fugiu e decidiu ir para a maior cidade do mundo na época, Roma. Por alguma razão, de alguma maneira, não sabemos como, Paulo estava preso em Roma, ele descobriu Paulo. E ele foi lá na casa onde Paulo estava. Paulo tinha essa liberdade de receber pessoas para dar estudos, para conversar nessa prisão domiciliar, e apresentou o evangelho para Onésimo. E adivinhe, Onésimo se converteu. Contou a sua história para Paulo, e aí Paulo então escreveu essa carta a Filemon, deu nas mãos de Onésimo e disse, leve essa carta para o seu senhor. E outra razão, irmãos, porque Paulo escreveu essa carta assim ao Filemon, foi porque ele queria pedir que Filemon preparasse para ele um lugar, porque ele esperava ser solto. Paulo está preso e Paulo está dizendo assim, olha só, vocês estão orando por mim, não estão? E Deus está trabalhando, está confirmando a ideia no meu coração de que eu vou ser solto. Eu tenho tanta convicção de que as suas orações serão ouvidas, que Filemon, prepara um cantinho aí para mim, ajeita um quartinho aí, porque quando eu sair dessa prisão, eu vou para aí. Irmãos, nós cremos nas respostas de oração daquelas que a gente faz. Essa carta de Paulo a Filemon, com apenas um capítulo, ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira delas, nos 7 primeiros versículos, Paulo faz algumas ações de graças a Deus pela vida de Filemon. Nos versículos de 8 a 16, ele intercede em favor de Onésimo. E na parte final, de 17 a 25, ele faz uma promessa a Filemon. Em 2 momentos, no primeiro, Paulo fala assim, olha, Onésimo, esse escravo fugitivo, era um inútil. Agora, ele é útil. Interessante porque Paulo, assim como eu, ou eu assim como Paulo, gostamos de fazer trocadilhos. Mas o nome Onésimo significa útil. Onésimo significa útil.
E aí Paulo diz, olha, antes esse útil era um inútil, mas agora o útil é útil. Porque ele chegou aqui em Roma e chegou até onde eu estava, na prisão, como um escravo fugitivo. Mas agora ele está voltando para você como um irmão amado. Onésimo mudou por completo. Ele passou a fazer parte da igreja, tanto que na carta aos Colossenses, Paulo fala assim, Onésimo, que é um de vocês. E a história diz que no começo do 2º século, quem passou lá? João passou lá, Timóteo passou lá, Paulo passou lá, Tito passou por lá, Onésimo foi um pastor em Éfeso. Irmãos, as pessoas podem ser mudadas por Jesus, e Jesus transforma, irmãos, e transforma para valer. A realidade de que é preciso perdoar. E aí então, alguém que roubasse o seu patrão, um escravo, ele deveria ser açoitado, ou que fugisse, ao ser recapturado, ele deveria também ser açoitado. Agora, a lei dizia que se alguém, um escravo, roubasse e fugisse, ele deveria ser crucificado. Aí a gente vê, a lei diz assim, crucifica. A graça diz assim, perdoa. E Filemão, que já era um transformado por Jesus, ele ficou ali entre a lei e a graça. Ele optou pela graça. Sabe o que é curioso? Tantas vezes quando em alguns aspectos assim que somos cobrados a fazer uma coisa, a fazer outra, a refletir sobre a nossa vida cristã, a gente corre rapidamente e apela para a graça. Só que quando alguém pisa no meu calo, quando alguém me fere, quando alguém me machuca, quando alguém me decepciona, quando alguém me frustra, aí eu vou para a lei e digo assim, foi isso que ele fez, é isso que eu vou fazer. Ele errou comigo, agora eu vou errar com ele. Falhou comigo, eu vou falhar também. Eu vou me vingar. É assim que eu vou fazer. Ué, meu irmão, mas você não trabalha com a graça? Por que na hora de perdoar alguém, você quer apelar para a lei? É olho por olho que a Bíblia diz. Isso é lei. A graça diz, se você levar um tapa na face direita, ofereça a outra. É dente por dente, a lei diz. Mas a graça diz que se quiserem arrancar a minha túnica, eu entrego também a capa. É mão por mão e pé por pé, a lei diz. Mas a graça diz que se alguém me obrigar a caminhar 1 milha, que eu vou caminhar com ele 2. Não é graça? Graça para tudo. Graça para tudo. Se não aprendermos a perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Deus só vai me perdoar dos meus pecados se eu for capaz de perdoar o meu irmão. Mas a falta que o meu irmão cometeu comigo foi muito grave, eu sei. Mas a falta que eu cometi com Deus foi muito mais grave. E Ele me perdoou. Irmãos, a graça de Cristo precisa inundar, sabe, assim, o nosso coração para a gente perdoar. Eu vejo Jesus aqui nessa carta de um jeito brilhante. Brilhante. Jesus é o pacificador. Aqui, Paulo intercede por Onésimo diante de Filemão. Um papel perfeito de Jesus, que intercede por mim diante de Deus. E a abordagem que Paulo usa aqui é muito interessante, sabe? Veja comigo os versículos 17 e 18, que Paulo diz assim, ó: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se o estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo ou te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha que lindo. Filemão, eu estou mandando Onésimo de volta, mas você faz o seguinte, você vai receber ele, não como estivesse recebendo ele, mas como estivesse me recebendo. Aqui é a mesma coisa que Jesus fez conosco no chamado ministério da justificação. Eu vou me apresentar um dia diante de Deus, mas eu estou errado. Eu sou um escravo, ladrão, fugitivo, inútil e miserável. Aí eu me apresento diante de Deus para ser julgado, eu estou errado. Aí Jesus se apresenta e diz assim: Deus, Pai, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E essa outra coisa fantástica que Paulo diz aqui: olha, ele te roubou, não foi? O prejuízo financeiro que ele te causou foi grande, mas faz o seguinte, deixa que eu pago. Põe na minha conta, mas perdoa esse cara. Eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, eu estou te devendo, porque eu pequei bravo. Aí Jesus fala assim: mas está pago já.
Eu morri na cruz e tudo que tinha contra você eu paguei com o meu sangue. Está pago. Que presença maravilhosa de pacificador, de salvador, de intercessor. Aquele que clamou por mim diante de Deus.